E nós vemos um artigo num site que nós colocamos inclusive aí na descrição, que nos dá essa notícia muito séria, dizendo que os principais editores católicos da Espanha estão se unindo para pedirem aos bispos a convocação urgente de um conclave. Então quer dizer que a coisa está se movimentando de uma tal maneira que todos os setores da igreja no mundo inteiro estão tomando uma consciência de um problema muito sério e, junto com essa consciência, estão também buscando uma solução. E eu acho interessante nós também comentarmos sobre esse evento que ocorreu agora na Argentina, no fim de dezembro, justamente no dia 17 de dezembro, que corresponde ao aniversário de nascimento de Francisco. Ali mesmo, na terra onde ele nasceu, caiu um raio, num santuário ali, que está coberto de para-raios de proteção para isso, mas justamente nesse lugar caiu esse raio, e esse raio fulminou as chaves da mão de São Pedro. Então, inclusive, nós também colocamos aí na descrição para as pessoas verem, porque há pessoas que questionam o fato, mas você percebe, por esse artigo, que os próprios padres que trabalham naquele santuário emitiram um comunicado público rejeitando qualquer tipo de interpretação simbólica, mas confirmando a ocorrência desse raio que fulminou da mão de São Pedro a chave e também dissolveu a coroa. Então, como nós sabemos, as chaves daquela estátua de São Pedro estavam ali para representar o poder que Cristo deu a Pedro. O poder de governar a igreja, ou seja, de abrir e de fechar, segundo a lógica do governo da igreja. E quando nós vemos esta estátua recebendo esse sinal, porque isso é uma coisa que, por mais que tenha uma explicação física, natural, tem um sentido sobrenatural também, para mostrar que atualmente nós não temos na Terra um verdadeiro sucessor de Pedro que esteja ali com o poder das chaves. E isso é necessário. Porque esse poder das chaves, como nós costumamos dizer, é exatamente o exercício do papado. Então, justamente, isso coincide com o aniversário de Francisco, na terra dele, para as pessoas perceberem de uma forma mais evidente, não é que ele perdeu o papado agora, mas que ele não é verdadeiro sucessor de Pedro. E que ele não tem nas suas mãos as chaves para governar a igreja. E isso ele mesmo deixa claro quando ele diz que a igreja não tem muros. E quando ele diz isso, ele está mostrando que ele não acredita que o papado possa abrir ou fechar. Para ele é só para abrir. Mas a igreja precisa também de um governo, ou seja, de um papa, que seja capaz de dizer, olha, isso não pode, isso não serve, isso está fora, isso está excomungado, essas pessoas não entram, por isso eu fecho. Só tem a chave para isso. Então, tudo isso são coisas pequenas, mas tem uma representação simbólica, a gente tem que aproveitar isso para mostrar que Deus está dando sinais para aqueles que querem ver. São coisas simples, mas tem um sentido. Então agora, vieram esses representantes dos meios de comunicação da Espanha, que se uniram para pedir aos bispos um conclave. Então eles dizem, há que convocar um conclave. Esse é um editorial conjunto por Vicente Montesinos, Adoração e Liberação, depois Francisco Bendala, El Espanhol Digital, e o outro, Henrique de Diego, Rambla Libre. Todos esses três, apoiados por muitos outros, dizem o seguinte, nós representando 3 grupos digitais católicos, que englobam boa parte da opinião pública católica na Espanha, apelamos aos senhores cardeais e bispos que não reconheçam o falso profeta Francisco como papa. E que não estejam unidos, una com Bergoglio, e que permaneçam fiéis à fé de nosso Senhor Jesus Cristo e devotos à Sagrada Eucaristia, para que possam assumir as tremendas circunstâncias deste momento histórico de apostasia geral. Da mesma forma, apelamos a todos aqueles que ainda reconhecem Bergoglio como papa a se juntarem ao seleto grupo anterior para poderem cumprir legitimamente o que vamos pedir. Um conclave deve ser convocado para prover à Igreja Católica um verdadeiro papa. Isso aqui são pessoas que estão acostumadas a fazer trabalho jornalístico para cobrir os eventos da igreja, para anunciar aquilo que está acontecendo no mundo a respeito da fé, e esses todos estão convencidos de que Francisco não representa a Igreja Católica. Então por isso eles dizem, a igreja é a comunhão dos santos, com os santos mártires e todos aqueles que nos precederam no reino dos céus. A igreja sofre agora dessa tremenda desordem, dessa apostasia geral de Jorge Mário Bergoglio e de muitos cardeais, bispos e padres. A apostasia é geral, portanto estamos empenhados em compreender o problema e assumir a nossa responsabilidade. Não só Mário Bergoglio é Satanás, que domina o Vaticano, mas toda a hierarquia das várias nações. Bergoglio é um falso papa que manipulou o conclave com a máfia de Sangalo, pelo que é excomungado lá de sentença, segundo a norma ditada na Universi Dominis Egregias, que foi promulgada por João Paulo II. Então, quer dizer, aqui é interessante a gente sempre analisar isso, porque essas pessoas são pessoas que seguiram e que ainda apoiam a Igreja do Vaticano II, e que estão de acordo com todos esses papas, que seguiram essas reformas da Igreja, mas que não querem mais reconhecer Francisco como verdadeiro sucessor
dos papas católicos de todos os tempos. Então ele está apelando para esse documento de João Paulo II, dizendo que Francisco não tinha legitimidade para aquela eleição que ocorreu ali em 2013. Todos os seus atos, nomeações e cancelamentos são inválidos. O falso ensino da igreja, nos atuais tempos sombrios, está sujeito aos poderes satânicos globalistas. Prega-se uma falsa religião que não tem nada a ver com o cristianismo e a salvação das almas, mas com a sua perdição. Dissolução moral que se assemelha à heresia nicolaíta, que Deus abomina no Apocalipse. De negação das verdades no novo milenismo, com a disseminação de mentiras grosseiras, como as alterações climáticas, o favorecimento à invasão islâmica e até a coerção da falsa hierarquia de consciências a favor de coisas que têm desencadeado milhões de mortes, doentes, pessoas que sofrem efeitos adversos devido a todo esse movimento que está sendo feito para diminuir a população mundial, como nós sabemos. Então toda essa loucura satânica foi descrita pelo infame Bergoglio como um ato de amor. E continua o texto. Querem transformar a igreja numa ONG a serviço da maléfica e satânica Agenda 2030, com a qual as elites depravadas querem escravizar o mundo e exterminar a espécie humana. O tempo urge para a celebração de um conclave legítimo e válido, enquanto continuam os cancelamentos dos bons pastores apenas pelo fato de defender o Evangelho. Os pastores estão lá para defender o povo de Deus e se opor aos desígnios genocidas das elites globalistas, não para entregá-los ao extermínio pela ganância das empresas farmacêuticas dispostas a espalhar a dor e a morte. Esse grave pecado pessoal e coletivo da hierarquia clama ao céu e à justiça divina e exige extrema reparação. Nós, católicos comuns, apelamos a esses clérigos mundanos, aos sensus fidei dos católicos, para que procurem bons clérigos, aqueles que não estão em comunhão com o falso profeta, para que possam reorientar a sua vida cristã e a recepção dos sacramentos, dons de Jesus para a nossa salvação. E não se deixe levar por esse vendaval de heresias modernistas que tenta destruir a igreja e o mundo inteiro. Renovamos a nossa fé batismal de que os poderes do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então é interessante essa maneira deles falarem, porque há muitas pessoas que há 3 anos, quando nós começamos a criticar o problema que estava acontecendo ali, diziam, não, porque não critiquem Francisco, porque nós sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Então as pessoas citam essa palavra sem entender que essa promessa de Jesus, ela se refere justamente ao fato de que a igreja é capaz de reagir diante do impostor. Então quer dizer que a igreja não se afunda diante dos poderes do inferno, porque mesmo que um impostor esteja ali se apresentando como papa, existe uma reação. Existem pessoas que reconhecem que ele é um excomungado, que ele não pode governar a igreja de Deus, porque ele está fora da igreja de Deus. E o que eu estou querendo destacar aqui hoje é que essas pessoas que estão agora falando nesses termos e querendo convocar um conclave, são pessoas que não são do meio tradicionalista. São pessoas católicos normais, vamos dizer aqui, falando na nossa consciência católica, nós percebemos que eles não têm a mesma visão que nós costumamos apresentar a respeito da missa moderna ou a respeito dos erros do Vaticano II. Mas essas pessoas também estão conscientes de que Francisco não pode representar a igreja de maneira nenhuma. E, ao mesmo tempo, a reação deles é muito original, porque eles estão apelando para uma reação da igreja na busca de uma autoridade. E é isso aqui que nós devemos perceber, porque há muitos que começam a criticar e dizer, olha, nós resistimos ao Papa, ou nós falamos mal do Papa, ou nós não concordamos com o Papa. Mas a lógica não é essa. Porque a igreja não é feita de pessoas que lutam contra o Papa. A igreja é feita de pessoas que obedecem e veneram o Papa. Então a nossa posição não é de resistência. A nossa posição é de denúncia do impostor. Eu sempre faço a citação daquela passagem do Evangelho de São João, quando Nosso Senhor diz que o pastor entra pela porta. E quem entra por outro lugar é ladrão e assaltante. Então entrar pela porta significa passar pelo mesmo lugar que todos os outros passaram. Então o discernimento da questão é muito fácil quando nós entendemos essa lógica. Quer dizer que não é um mau papa, ou não é uma pessoa que está se desviando disso ou daquilo, mas que foi eleito e é um verdadeiro papa e pronto, acabou. Não. É um impostor. Por quê? Porque ele não entra pela porta. E quando nós dizemos entrar pela porta, nós estamos querendo dizer que quando alguém é eleito para ser o sucessor de Pedro, ou seja, ser o vigário de Cristo na terra, ele tem que entrar pela porta, ou seja, passar pelo mesmo lugar que todos passaram. E isso significa professar a mesma fé de todos os outros papas. Então a atitude de todos os outros papas no passado é dizer, olha, esse papa, meu antecessor, ele disse isso. Então nós temos que manter isso. Esse outro meu antecessor, ele proíbe isso. Então nós temos que continuar proibindo isso. Porque a porta, quer dizer, o caminho é o mesmo. Eu não posso fazer outro caminho. Eu não posso abrir uma passagem na seca e dizer, olha, tem a porta, mas deixa ela ali. E agora vamos entrar por outros caminhos.